Eu conheci pessoalmente o ex-presidente João Goulart em 1963. Várias vezes estive com ele no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, mas principalmente no Rio de Janeiro, no Palácio Laranjeiras. 1963, vocês se lembram, foi o ano que antecedeu o golpe de março de 1964. Era um ano de grande ebulição política. Na época eu morava no Rio de Janeiro e era presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários. Fazia muita política estudantil secundarista. E era presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, que ficava na Praia do Flamengo, no mesmo prédio da Uni. Na época o presidente era o Serra, que foi eleito em julho de 63 no Congresso Nacional. Serra, na época, era da Ação Popular. A Ação Popular, naquela época, ainda não era uma fração comunista, como foi depois do golpe de 64. Ela tinha recém se emancipado, digamos assim, tinha feito um upgrade, era da Juventude Universitária Católica. Pois bem, mas o que interessa no caso é o Jango, né? Estive com ele algumas vezes, conheci vários familiares dele lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e participei ativamente naquela época. Eu fazia política assim, estudantil ativamente, foi um dos signatários, inclusive, da Frente de Mobilização Popular, uma organização criada pelo então deputado federal pelo Rio, Leonel Brizola, e conheci todo aquele pessoal, né? O Jango, Neiva Moreira, Max da Costa Santos, o Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. Tive muitas vezes com o Darcy Ribeiro, que era ministro da Educação, muitas vezes estive com ele. Então, assim, participei ativamente, né? Até que ocorreu o golpe de 64, né? Que me pegou também, o golpe de 64, né? Tive meus direitos políticos cassados, fui preso, fui exilado, enfim. Essas coisas todas que vocês conhecem aí. Mas eu estou falando isso por causa do Jango, né? Que nesta sexta-feira está sendo novamente sepultado em São Borja, né? Ele foi golpeado no dia 31 de março de 1964, o movimento militar iniciado pelo general Mourão Filho, com o apoio do então governador Magalhães Pinto, lá em Minas Gerais, né? O general Mourão até se antecipou, porque no Rio de Janeiro, o Costa e Silva, o Geisel, aquele pessoal do Goberi, todos eles estavam organizando um golpe, sim, mas não era para aquele momento. E o Mourão se antecipou a todo mundo e desfechou o golpe assim, sem mais nem menos, né? Havia um clima, eu quero dizer para vocês, que não foi um golpe militar, olha, um golpe militar e pronto, não foi bem assim não, porque havia um grande apoio popular ao golpe de 64, não tem a menor dúvida quanto a isso. Havia sim aquelas marchas com Deus pela liberdade, pela família, reunia milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, contra o governo. E a imprensa então estava assim, toda ela contra o governo, o Globo, a Folha de São Paulo, não tinha Veja naquela época ainda, mas esse pessoal batia para valer, assim, para derrubar o governo. E foi derrubado, né? Foi derrubado. O Jango, no primeiro momento, 31 de março, veio para Porto Alegre, ficou aqui em Porto Alegre, porque aqui em Porto Alegre achava que ia resistir, mas aqui o governador era o Hildo Meneghetti, que foi um dos golpistas de 64. E o Meneghetti já não estava em Porto Alegre, tinha ido para Passo Fundo. Até dizem que quando ele saiu do palácio, porque viu que não podia resistir em Porto Alegre, disse para o motorista, Passo Fundo. Ele se refugiou em Passo Fundo, mas depois ele alegou que disse pé no fundo e o motorista entendeu mal, levou ele para Passo Fundo. E aqui o líder civil aqui era o Leonel Brizola, que queria resistir, queria repetir a experiência de 61. Mas o Jango percebeu, primeiro, que não dava para resistir. E segundo, que ele não tinha estofo para resistir, não era homem de luta armada, o Brizola era, mas ele não era. Então acabou indo embora para o Uruguai. E o seu governo? Olha, o governo do Jango, na verdade, seria o que é hoje o PT, naquela época. Só que as condições e as circunstâncias naquela época eram completamente diferentes. Um governo do PT como o de hoje não sobreviveria em 1964. Porque naquela época tinha Guerra Fria, a correlação de força era muito grande. Além disso, aquelas forças militares e políticas que eram contra o Jango
elas já vinham alimentando, desde 1930, vinham alimentando a caserna para desfechar um golpe, né, que acabou desfechando em 1964. Eles tentaram várias vezes antes, não conseguiram. Então as condições eram bem diferentes. Naquela época, Jango estava cada vez radicalizando mais o seu discurso. E eu não tenho dúvidas do seguinte, que ele não teria alternativa, caso obtivesse vitória nas suas teses, a não ser se alinhar com a União Soviética. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, né? Era um governo, sim, ainda democrata, mas estava radicalizando. Ele estava radicalizando. E as esquerdas estavam dominando o seu governo. Mas não tem a menor... Eu escutei um discurso do Prestes em Niterói, no dia 30 de março de 64, que ele dizia: nós somos governo, mas ainda não estamos no governo. Nós somos poder, mas ainda não temos o poder. Com isso ele dizia: olha, isso aí tá... mais hora, menos hora, cai na nossa mão. E naquela época a União Soviética estava a pleno, né? Já tinha conquistado o poder em Cuba 2 anos antes, né? Em 1959, em Cuba, 3 anos antes. Achava que, se pega o Brasil, vira a América Latina toda, né? É isso aí, essa é a história que eu queria contar para vocês.